Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Espaço Dev, blogspot.com. Meu nome é Fabrício Venâncio e vamos começar a videoaula 9 de Uniface. Só para lembrar pessoal, na aula anterior a gente deu uma melhorada nesse nosso form aqui, o FRM001, né? Vamos executá-lo aqui, ó. Só para vocês lembrarem como é que ficou, né? Então nós temos aqui um form simples, uma tabela chamada tipos doc com dois campinhos, código e descrição. Ele já está funcionando, né? A gente consegue alterar um registro, a gente consegue excluir aqui no OCC. Vamos salvar, vamos limpar a tela, vamos retrivar, vamos recuperar os dados. Ok, então esse form ele já está funcionando. E um detalhe que a gente pode acrescentar aqui, ó, é um título para a janela, né? Como é que a gente faz? Vem aqui no Component Editor, você vai clicar com o botão direito aqui no Form, Componente, Form Properties, a gente vai colocar um título ali, né? Cadastro de tipos de documentos. Vamos compilar. Aqui embaixo o botãozinho de compilar. Você pode usar também o atalho Ctrl F7. E para testar, Ctrl F5 ou clicar no botão Play aqui, botão teste, né? Olha só, já temos aqui um título para nossa janela aqui. Legal, pessoal? Bom, vamos criar agora, até para exercitar o que nós já fizemos, um cadastro de fornecedores. No caso do cadastro de fornecedores, o que eu pensei? Eu pensei em criar um campo código do fornecedor para ser a chave primária. Um campinho razão social, um campinho nome fantasia, um campinho para o CNPJ, e criar um campinho booleano para saber se é um cadastro ativo ou não. Repara, pessoal, que eu estou usando um certo padrão para nomenclatura de campos aqui, né? CD underline, CD indica um campo código, DE indica um campo descrição, ou seja, um campo string. Mais um campo string, um campo de números e um campo SN que eu costumo chamar de sim ou não, né? Um booleano. Que nesse caso ele vai ter o estado true ou false. Legal? Podemos ter também, vamos pensar aqui, uma data que ele foi cadastrado. Só para a gente trabalhar com um campinho tipo data também. Data do cadastro do fornecedor. Essa data vai ser alimentada automaticamente pelo sistema. Beleza, pessoal? O que nós vamos fazer então? Para criar essa tabela, eu tenho que ir lá no Model, né? Então você pode vir aqui no Model e a tabela vai ser criada dentro do modelo cadastros também, né? Só que antes de criar a tabela, criar a entidade aqui no modelo do Uniface, seria interessante nós criarmos mais alguns templates de campos, né? Vocês se lembram que nós criamos um template de campo para código e para descrição de 30 caracteres, né? Vamos criar agora um template para CNPJ, para data, para booleanos, enfim. Vamos dar uma melhorada na nossa biblioteca de templates de campo. Bom, para quem não lembra, você vai entrar aqui em Editors, Templates, Field Interface. Então nós já temos uma template de interface para código com 2, com 3 dígitos, com 4 dígitos, com 5, uma descrição de 30, uma descrição de 20, uma descrição de 100. Vamos criar aqui, pessoal, clicando aqui no New, vamos colocar aqui
uma template de interface para campos data, né? Basta você colocar o D aqui, ó. E vamos criar, aproveitando aqui, né, criar uma template para data e hora. Aqui, ó. Default date time. Vamos criar também, pessoal, para CNPJ, né? O CNPJ nós vamos colocar VC ou melhor, C 14. Então, o campo CNPJ ele vai ter o tamanho máximo de 14, né? Isso aqui só considerando os dígitos, sem contar o ponto e o hífen, beleza? Vamos criar também vamos chamar de sim não, que seria um template para checkbox, né? Aquele quadradinho marcado ou desmarcado. Isso aqui é tranquilo. Basta colocar caractere string 1, né? Porque o tamanho do campo é 1. Que mais? Vamos já aproveitar aqui o ensejo. E criar um valor duas casas. Que seria utilizado, por exemplo, por um campo do tipo moeda, né? Eu quero salvar lá o salário de um funcionário ou o valor do salário mínimo, então é um campo monetário, né? Com duas casas. O que você vai fazer? Você vai colocar assim, ó, N2. E aqui no tamanho 18, que a gente vai trabalhar com um número grande, né? Depois eu vou explicar melhor essa questão do 18 aqui. Mas você pode reparar, pessoal, que esse template de interface, na verdade, vai representar o tamanho do campo lá no seu banco de dados, lá no SQLite, ou no Oracle, ou no SQL Server, depende do banco que você está trabalhando. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com SQLite, beleza? Como seria, por exemplo... Se eu quisesse trabalhar com 4 casas, né? Ou 3 casas. Então, decimal numérico. 3 casas decimais. Vamos padronizar aqui, né? Numérico, 2 casas. Basta de colocar aqui, ó. N3, tamanho máximo 18 também. Acho que tá bom, né? De templates de interface. Vamos clicar no OK. Vamos criar agora, pessoal, algumas templates de syntax. Então você vai entrar aqui na opção de baixo, ó, Field Syntax. Então nós já temos aqui uma template para campo string obrigatório, para campo opcional. Se eu quiser transformar string todas em maiúsculas, minúsculas,
Maiúsculas obrigatório, minúsculas obrigatório. E um templatezinho chamado bloqueado, né? Esse template a gente vai usar quando tiver lá um campo na minha tela onde o usuário não vai poder alterar aquele conteúdo. Ele só vai poder enxergar. Por isso que eu desmarquei aqui essa opção Edit, né? Bom, vamos criar então uma template de sintaxe chamada numérico para campos numéricos. Vou clicar no OK. Para finalizar essa parte de template, vamos criar agora templates de layout. Só lembrando que o layout é a apresentação do campo, né? Então nós temos aqui um código com 2, com 3, 4 ou com 5 dígitos. Repara na máscara aqui, ó. O 9 significa que o Uniface vai completar com 0 se você não informar aquele caractere, né? Se você colocar Z, ele não completa com 0. Bom, vamos criar aqui um data. E a máscara dela vai ser dia, mês e ano, né? Então aqui você escrever assim, pessoal. Dias, abre parênteses, dd, mm, YYYY. Então essa é a máscara para data. Posso criar uma máscara chamada mês e ano. Ele também vai ser o campo data, mas não vai aparecer o dia, né? Vai aparecer só o mês e o ano. Muito utilizado, por exemplo, para uma referência de um relatório. Quero tirar um relatório do mês 8 de 2015, mês 10 de 2015. Não quero que apareça o dia, né? Bem tranquilo. Qual que vai ser a diferença? Você vai colocar diz, abre parênteses, não vai colocar o dd, né? Vai colocar só o mm, que representa 2 caracteres por mês, e 4 letras y, que representam os 4 caracteres por ano. Vamos criar também uma máscara de CNPJ. CNPJ pode ficar assim, ó. Os caracteres, o pontinho, 3, pontinho, mais 3. O famoso barra aqui é o meu ao contrário, né? Mais 4, hífen, mais 2 dígitos. Bem tranquilo, né, pessoal? Então aqui eu estou criando uma máscara para CNPJ. Lembra que eu coloquei 14 lá? Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, no banco de dados, esse campo vai ter um number 14. O tamanho dele vai ser 14. Mas, na hora de você mostrar essa informação, ele vai apresentar o ponto e a barra e o hífen, né? Mas ele não vai ser gravado lá no banco de dados. É só para máscara mesmo, para formatação do campo. Vamos criar agora faltou para os valores decimais, né? Para o valor 2 casas, o valor 3 casas. Opa! Acabei fechando sem querer aqui.
Tá aqui, ó. Entrei na opção errada. Vamos criar então por valor duas casas, né? Então esse aqui seria um layout para numérico, 2 decimais. Então eu vou colocar assim, pessoal. Menos ZZ ZZZ.ZZZ.ZZ9K99. Repare que aqui eu tenho 9 e tenho Z, né? Como eu falei para vocês anteriormente, a máscara Z, se o usuário não informar, o Uniface não vai substituir, vai deixar em branco aquela casa. A máscara 9 representa, se não informado, o 0, né? Então aqui, e o K representa uma vírgula. Então, só para explicar melhor essa questão, né? Então a máscara é assim, ó. Então imagina que eu tenho aqui um campo salário e a pessoa vai digitar 1 somente. O que o Uniface vai fazer? Como eu tenho aqui na máscara o K é o coma, né? Coma representa uma vírgula. Ele vai colocar uma vírgula. E como o usuário não digitou os centavos, aqui no caso as duas casas decimais, o Uniface vai colocar um 00 automaticamente. Então, se a pessoa digitar somente vírgula 5, o que o Uniface vai formatar automaticamente? Olha, pensa que a vírgula está aqui, nessa posição, né? Aqui é um 9, então o que ele vai colocar aqui automaticamente? Vai preencher com 0. E essa casa aqui foi digitada pelo usuário? Não foi digitada, então ele também vai preencher com 0. Resumo da ópera, sempre eu vou ter, no mínimo, um dígito, uma vírgula e mais 2 dígitos aqui. E o ZZZ, na verdade, vai representar também um dígito, mas ele não será substituído por 0, tá, pessoal? Acho que depois que a gente ver executando, você vai entender melhor essa questão aqui. E vamos criar o valor 3 casas, só para deixar mais completo aqui. Qual que vai ser a diferença, então? A diferença é a seguinte. Z.ZZZ, ZZZ, ZZ9K999. Vai ter um 9 a mais aqui, ó. Ou seja, estou criando uma máscara com 3 decimais depois da vírgula. K é a vírgula, 3 decimais depois da vírgula. Beleza, essa parte aqui é um pouco chatinha, né? Mas na verdade você vai fazer uma vez só, vai criar seu conjunto de máscaras. E aí tranquilo, pessoal, você não vai mais precisar se preocupar com máscara de campo, né? Então a gente tem esse trabalho todo aqui no começo. Mas uma vez definida essas configurações de tamanho, máscara, tranquilo, você não se preocupa mais com isso. Bom, para finalizar, a template de campo ela une a template de interface, de sintaxe de layout, tudo num conjunto só, né? Então nós vamos criar aqui uma máscara para campo data, no formato dia, mês e ano. Então esse campo vai ser do tipo date no banco de dados. Qual vai ser a interface? Você clica aqui, ó, ele vai puxar o cadastro de templates de interface que nós criamos. Olha o data aqui, ó, que legal. Data. Vamos criar uma data opcional no banco de dados. Não é um campo mandatório, um campo obrigatório.
e ele vai ser apresentado com dia, mês e ano. Posso criar também, para manter o padrãozinho aqui, né? Vamos colocar um OPC de opcional aqui, né? E uma data obrigatória, qual seria a diferença? A template de interface é a mesma, continua sendo data, porque no banco ele vai ser um campo data. Tranquilo. O que vai mudar é a template de sintaxe aqui. Ó. Ao invés de escolher o opcional, vou escolher o obrigatório. E para efeito de layout, como o campo será mostrado, não muda nada. Ele vai ser apresentado com dia, mês e ano da mesma forma. Então, se eu for criar uma tabela com o campo data, se eu aplicar essa template ao campo, ele vai ser um campo opcional. E se eu aplicar essa template aqui, data OPC, e se eu aplicar a template data, vai ser um campo obrigatório na minha tabela. Nós já temos aqui uma descrição de 30. Vamos criar uma descrição de 100. Descrição, tamanho 100. Qual vai ser a diferença, pessoal? Muito parecido com a descrição de 30 aqui, né? Mas agora eu vou escolher essa outra template aqui, ó, tamanho 100. Maiúsculas obrigatório. E vamos criar uma template de descrição sem OPC. E a diferença é que eu vou usar a template de sintaxe maiúsculas, né? Ou seja, não é obrigatório, é um campo opcional. Beleza, show de bola. Vamos criar agora o nosso CNPJ. CNPJ. No banco de dados vai ser um campo string, beleza? Eu tenho a template de interface CNPJ. Nesse caso é um CNPJ obrigatório. E também vamos escolher aqui CNPJ. Posso criar também o CNPJ opcional. Qual que vai ser a diferença? De novo, a template de sintaxe que vai mandar aqui, né? Opcional. E aqui é a máscarazinha de CNPJ. Tá finalizando, galera. Valor, 2 casas. Numérico, 2 decimais. Nesse caso aqui é um campo numérico mesmo, né, no banco. Valor 2 casas. Vamos pensar que ele é obrigatório. Vamos criar o valor 2 casas OPC. Posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. É um campo numérico. Mas nesse caso ele é opcional.
Então aqui 3 casas, né? Vou ajeitar aqui, eu acabei digitando errado. Numérico, né? Então ele é um campo numérico. Escolher a interface, syntax. Vamos criar o numérico obrigatório. Eu posso fazer também, pessoal, vim aqui em Save. Eu posso duplicar no template também, olha que bacana. Ó. Eu vou duplicar o valor 3 casas para valor 3 casas OPC. Bem mais fácil, né? Qual que vai ser a diferença? Eu vou substituir aqui, ó. Esse botãozinho limpa, esse aqui faz a pesquisa. A diferença é que ele vai ser um valor 3 casas opcional. Bem mais fácil também, né? Vamos salvar. Aqui eu também posso dar Ctrl G, Ctrl R para pesquisar todas as templates. Ó, já tem uma coleção bacana de templates aqui, né? O que está faltando? Está faltando o nosso amigo sim ou não, né? Então seria para um campo do tipo sim ou não. A gente vai usar nos nossos checkbox. Ele vai ser um campo string. Vai ser um campo tamanho 1 no banco. Pode ser obrigatório. E aqui eu não preciso ter máscara, né? Vou deixar em branco aqui o layout. Vamos criar o sim ou não OPC. Está acabando essa parte chata aqui de template. A diferença é que ele vai ser obrigatório. Bom, pessoal, então criamos aqui vários templates de interface, syntax, layout. Temos já um conjunto legal de templates de campos aqui. Beleza? Na próxima aula vamos criar nossa tabela de fornecedores aplicando esses templates. Um abraço e até a próxima.